Então, vamos lá fazer essa questão. É o seguinte: uma prova, olha o que ele fala, uma prova consta de três partes. Então, tá aqui ó, três partes, cada uma com cinco questões. Cada questão, independente da parte a que pertença, vale um ponto. Então, vale um ponto. Então, se você tem cinco questões, eu tenho 5 pontos. Se eu tenho 10 questões, eu tenho 10 pontos. E ele fala, sendo critério de correção certo ou errado, de quantas maneiras diferentes podemos alcançar 10 pontos nessa prova. Então ele quer somente 10 pontos. O que eu disse na questão? Aí ele fala aqui, ó, se devem ser resolvidas pelo menos, tem restrição, tá vendo? Se devem ser resolvidas pelo menos 3 questões de cada parte e 10 questões no total. Tá? Então vamos lá. Tem algumas considerações aí para ser feita. Considera essa prova como se fosse um exame normal, como se fosse o exame da UERJ, que você vai lá, faz uma prova na primeira etapa, faz uma prova na segunda etapa e faz uma prova na terceira etapa. Só o que acontece? Ele disse aqui que você tem que acertar no mínimo 3 questões. Pode ser 0? Não. Pode ser uma? Não. Pode ser 2? Não. Pode ser 3? Pode. Então, pelo menos 3. Então, tem que ser pelo menos 3, beleza? Sabendo disso, que tem que ser pelo menos 3, agora a gente vai em cada etapa fazer combinações. Por quê? Ele quer quantos pontos que a questão pede? 10 pontos, certo? Como que eu posso formar 10 pontos? Em 3 etapas. Tá aqui, ó. Meu primeiro exame. Tá aqui meu primeiro exame. Tá aqui, ó, meu segundo exame. Exame é prova, tá? Meu segundo exame. E tá aqui, ó, o meu terceiro exame. Terceiro exame. E o que acontece com cada exame desse? Cada um desses exames tem 5 questões, tá? E ele fala o quê? Que tem que acertar 10 pontos. No total disso daqui, ó, você tem que ter 10 pontos para ser aprovada. Beleza? Como que a gente pode fazer em 3 etapas, nessa primeira, nessa segunda e nessa terceira, 10 pontos? Posso, por exemplo, colocar aqui 4 pontos, 4 pontos e 4 pontos? Não. Por quê? Porque 3 vezes esse 4 aqui vai ficar 12. Eu só quero 10. Tá. Então vamos tentar de 2 em 2? Não, também não dá. Vai dar 6. Ai, meu Deus. Então deixa eu ver aqui. Aí fica pensando, né? Então, a única forma de fazer 10 pontos aqui em 3 etapas é fazendo isso aqui, ó. 3, 3 e 4. 3 mais 3, 6. Com 4, 10. Não é isso? Então, essa é a única forma de você, tendo 5 questões, tá aqui, ó, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. O segundo exame, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. O terceiro, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Só que ele quer pelo menos 10. E como é que a gente vai fazer isso? A possibilidade de poder fazer esse 10 pontos é o seguinte: você acertar 3 aqui, acertar 3 aqui e acertar 4 aqui. Você já fez os 10, pode ser aprovado. Então, de 5 questões, vou fazer uma combinação. Combinação de quê? De 5 questões e eu só acerto 3 na primeira etapa. Beleza? E aí tem um negócio é o seguinte, em análise combinatória a gente tem um macete que é multiplica ou soma. O que quer dizer isso? Se eu faço uma coisa ou outra, eu somo. Se eu faço uma coisa e outra, eu multiplico. E o que acontece? Quando você faz um exame, você não faz a primeira prova ou a segunda, você faz a primeira e
a segunda e a terceira para depois ser aprovada, beleza? Então, aqui nesse E é uma multiplicação. Eu estou multiplicando uma combinação de 5 questões, eu vou acertar 3 na primeira etapa. Na outra etapa, eu vou fazer também uma combinação de 5. Por quê? Porque são 5 questões. E eu só vou acertar 3. Olha o E de novo. Ó. E multiplica. Eu vou fazer uma combinação de 5, porque são 5 questões, tomada 4 a 4. Ou seja, eu acertei 4. E isso vai dar um resultado aqui no final que é o resultado das combinações, certo? Então, a gente vai fazer combinação de 5 e 3. Aí eu vou fazer aqui no cantinho, combinação de 5 e 3. Aí eu pego o 5, vou descer ele 3 vezes, 5 vezes 4 vezes 3, e vou dividir pelo 3 fatorial. Então fica 5 vezes 4 vezes 3. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. O 3 vai com 3. O 2 eu simplifico com 4, vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Então esse primeiro deu 10. Depois eu vou fazer uma combinação de 5 tomada 3. Que é a mesma coisa que o de cima, não é? O mesmo 5. Combinação de 5 e 3 não é igual a combinação de 5 e 3? É, então aqui vai ser 10. Por quê? Porque se foi 10 aqui em cima, 10 aqui embaixo. Agora eu vou fazer uma combinação aqui de 5 tomada 4. Vai ficar o quê? Eu coloco 5 e desço ele 4 vezes. 4, 3, 2. Ó, 1, 2, 3, 4. E vou dividir por 4 fatorial. Que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso tudo aqui ó, vai embora. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 4 vezes 3 vezes 2. E sobrou 5. E aí o que eu vou fazer aqui? A resposta desse aqui é 10. Eu vou multiplicar a combinação de 5 e 3 por combinação de 5 e 3 por combinação de 5 e 4. Como é que fica isso? A primeira lá é 10, a segunda é 10 e a terceira é 5. 10 vezes 10 vai dar 100, vezes 5, 500. Então foi 500. Agora terminou a questão? Não. Por quê? Porque agora que você tem que perceber uma coisa. Na primeira etapa, quem garante que você vai fazer 3 questões? Nada garante. Entendeu? É uma possibilidade. Uma das possibilidades é você fazer 3. Só que quem garante que você vai fazer 3 logo na primeira? Ninguém. Então, a primeira possibilidade é você fazer o quê? 3. E na segunda prova, 3. E na quarta prova... Não, na primeira prova você vai fazer 3. Na segunda prova você vai fazer 3. E na terceira prova você faz 4. Por quê? Porque esse valor aqui tem que dar 10. Agora, na segunda prova, você pode muito bem, na segunda etapa, você chegar e fazer isso aqui, ó. 4 na primeira prova, aí na segunda você faz 3, 3. Não vai dar 10 também? Agora você tem a última etapa. Você não pode fazer 3 aqui e 4 no meio? Ou seja, no segundo exame fazer 4 e depois 3 aqui, também não vai dar 10? Então você tem aqui ó, 3 possibilidades. Ó. São 3 possibilidades de formações numéricas para que você consiga fazer esses 10 aqui, ó, né? Que é o 3 com 3 dá 6 com 4 dá 10, ou 4, 3, 3, ou 3, 4, 3. São 3 possibilidades. Então, esse 500 aqui, ó, ele é uma possibilidade. Entendeu? É uma. Então, tem que multiplicar esses 500 aí, ó, por 3. Porque são 3 possibilidades de formação numérica. Então 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 5 vai dar 15. Ou seja, 1.500 maneiras, né? Maneiras de quê? Diferentes de ser resolvidas, né?
é dessa forma, né? Lembrando, eu vou aqui fazer um resumo aqui do que eu fiz. Na questão, lá em cima, ele fala que uma prova consta de três partes. Então eu fui e coloquei uma prova aqui, outra prova aqui, outra prova aqui. Beleza? Então são três partes. Dessas três partes, eu falei para você que nós vamos fazer o que? A primeira e a segunda e a terceira, porque são eventos simultâneos. São dependentes, né? Você tem que fazer a primeira prova e a segunda e a terceira para ser aprovada. Então, o que acontece? E ele faz restrições nessa prova, que de quê? De pelo menos 3 questões das 5 que ele colocou. Uma pode? Não. 0 pode? Não. 2 pode? Não. 3 pode? Pode. Pelo menos 3. Então, de 3 para cima pode? Pode. De 3 para cima pode. Luan, por que não pode 5, 6, 7? Porque tem 3 etapas. Tem 3 etapas nessa prova. Se eu colocar 6 aqui, na próxima etapa não é mínimo 3? E depois, no mínimo 3. Já foram quanto aqui? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passou de 10. Não pode. Então, pode tentar de qualquer forma aí. Não dá. A única formatação que dá é 3, 3 e 4. Agora, esse 3, 3, 4, ele pode permutar. Quem garante que você logo vai tirar 3 aqui? Ninguém. Então, pode ser outras 3 formas. Qual? 4 na primeira, 3 na segunda e 3 na terceira. Ou você pode tirar o quê? 3 aqui, 4 aqui e 3 aqui. Ou você pode fazer isso que está aí. 3, 3, 4. Ou seja, são 3 possibilidades. Entendeu? E aí, a gente veio aqui e fez uma combinação. Por quê? Porque esse problema é um problema de análise combinatória. A gente tem que fazer essas combinações para saber de quantas maneiras diferentes a gente pode alcançar esses 10 pontos. É sempre assim, Luan? Essas questões de análise combinatória tem que fazer combinação? Sim, sempre assim. Então é dessa forma. Qualquer coisa é só me perguntar.